Vamos você anotar isso. Quando há fidelidade, você ensina com a sua fidelidade sobre a unidade. Entende isso, Fábio? Entendeu isso, Gabriel? Que eu estou falando? Entendeu, Rafael? Quando eu sou fiel, eu consigo passar também da minha fidelidade, que é unidade. Porque eu, sem Deus, eu não sou nada. Então, quando eu estou em Deus, eu sou um com Ele. Sendo um com Ele, eu passo a ensinar a ter unidade. Por isso que existe o individual, existe o indivíduo e existe o indivíduo. Isso, o indivíduo. Vou dar uma tecla, sabe? Existe o indivíduo, existe o individual, existe o individualista. O individualista não é o individual. O individualista é o egoísta. Ele sabe separar o que é dele que se acha que você. O individualista, ele é a pessoa avarenta. Ela quer ter, quer reter e não quer dividir. Já o individual vem do indivíduo. Eu sou, mas se você quiser, nós somos. Neemias, ele era um com o Senhor, porque aprendeu. Neemias orou quantas vezes? Mas eu falei aqui. Isso. Só o Fábio lembrou, não sabe aí, ó. Mas o Fábio lembrou. 11 vezes Neemias orou. Quantas vezes Daniel orava? 3 ou 4? 3 vezes ao dia. E a oração de Daniel, Fábio, não era manhã tarde, era algo contínuo. Porque em Israel não é igual o nosso fuso horário. Por exemplo, o dia de Israel começa meia-noite, não começa às 6 da manhã. Começa meia-noite. Então, de meia-noite até as 6 começa o horário de Israel. Então, o Daniel orava, era de madrugada até o pôr do sol. É uma vida de oração. Porque haveria o que? Um futuro e havia o que também? Os ataques. Aí, Rafaela, Gabriela, igreja, olha bem, muitas coisas, filha minha, poderia ser pior, como você sempre fala. Preto chora hoje, poderia o quê? Chorar, é verdade. É verdade, é verdade. Aí, Fábio, se está como está, poderia estar pior. Ou você pensa que o que você faz para Deus fica no esquecimento? Nós podemos esquecer, mas Deus não esquece. Terminamos o ano em oração, começamos o ano em oração. É uma semeadura. Quando vamos colher, não sabemos que vamos colher, porque o que Deus começa, Ele termina. Aprenda isso. Neemias começou com fidelidade, depois ensinou sobre a unidade. E olha bem, olha outra coisa muito linda nesse texto. Nós lemos, levamos um caminho de novo, porque os inimigos ficaram com a sua estima ferida, porque eles viram que o que Neemias fazia era o que Deus permitia. Que ninguém faz nada se Deus não permitir. Ninguém faz nada se Deus não permitir. E quando é que alguém faz algo que o diabo permite? Quando não está em sintonia com Deus. Por que as más notícias, quando vêm para aquele que está em Deus, ele pode até ouvir, porque não é surdo, mas não consegue se enveredar? Porque muitos aí, por exemplo, você lembra quando começou essa pandemia aí, como é que estava o povo aí com medo? Né? Parecia um pega-pega, né? Umas palhaçadinhas apertadas, cumprimentar com o pé, com o braço, palhaçada isso. Quantos já tiveram, não sabem que tiveram, criaram anticorpos e está aí vivendo, não teve nenhum tipo de reação, como muitos têm aí. E já foi ontem uma reportagem que a OMS, a Coronavac, eu vi ontem da reportagem, e a Coronavac, no documento disse, ela escrito no documento, que a vacina não pode
ser aplicada em idosos acima de 59 anos, tá? Ele não tem ainda dados clínicos, quais seriam os efeitos, ou até mesmo os efeitos colaterais. E que estão aplicando aí? Na velharada, né? Que não aplica no STF, aquele monte de velho inútil, ganha 120 mil por mês e sai atrapalhar o progresso do Brasil. Vê se alguém do STF tomou. Eles são besta. Vão tomar aquilo que não entende, não compreende, não sabe qual é ainda realmente o efeito da vacina. Da China. Não é vacina, é vacina. Aí, irmãos, os inimigos, eles estão ao nosso derredor. Por que estão ao nosso derredor, Fábio? Porque enquanto você está diante do Senhor, Ele põe um anjo de guarda ao seu lado. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Vamos em Atos ainda. Atos capítulo 4. Aleluia. Bem-aventurado que confia. Era aí. Peraí, cadê que é a prisão de Pedro? A igreja orava quando Pedro foi preso. Peraí. Atos, 17. Atos 5, 17. Não é isso não, que o anjo vai e liberta Pedro. Peraí. Acho que ajuda aí, Pedro. Pedro dormia. Cida Dorcas. A visão de Pedro. Os gentios. Já achei. Moscaram. Atos capítulo 12.
capítulo 12 de Atos, verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu com a luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e abras as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Aleluia. E Pedro, tornando-se assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Aleluia. Crente tem anjo da guarda? Claro que tem. Anjo da guarda. Claro que tem. Tem ou não tem? Salmo 34. O anjo do Senhor acampa. Da palavra acampar se fala, é fixar residência. O anjo é igual a sombra. Fica sem sombra. Você tem uma, assim não há luz, né? Mas mesmo assim você tem a sombra sempre do teu lado. Assim é o anjo do Senhor. Aqui Pedro estava dormindo. Como é que eu posso dormir? Já ter que perder a cabeça. Os inimigos, eles ficaram atemorizados quando souberam que o que Deus tinha feito era Deus que tinha feito. Os inimigos, Fábio, têm que ficar atemorizados para ver que aquela obra foi feita com a ajuda do Senhor. Mas para essa obra, aquela obra ser feita, tem que haver o quê? Posicionamento. Falei assim com a pessoa antes de ontem e ontem. Deus só manda reforço quando existe esforço. Não adianta, Flávio, eu ser corpo presente. Eu tenho que estar presente na presença para que Ele faça aquilo que eu não posso fazer. Por que os inimigos ficaram atemorizados? Porque não entendiam como é que pode isso? Como é que essa obra foi feita? Como é que você está, Fábio? Você está bem, Fábio? Só Deus sabe como você está bem, por que você está bem. Mas não entendem. Porque não é por causa dos nossos médicos Deus faz alguma coisa. Ele faz porque Ele é Deus. E nós recebemos porque não merecemos. O que Ele faz é porque Ele quer nos ensinar. E mesmo Deus fazendo, mesmo que Deus está falando, ficamos ainda meio olhando para o nada. E nessa manhã, irmãos, vamos aprender com a Bíblia. Neemias sabia por que ele fazia. E sabia também por que os inimigos temiam aquilo que ele fazia. Por isso que na nossa nova fase,
o nosso novo endereço, onde serão nós, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Pai, muito obrigado por essa manhã e por essa palavra que vem da tua boca para as nossas vidas.